Precisamos falar sério. O namoro tem que acabar. Escute, o namoro tem que acabar. Rosinha, chinela essa vinheta aí. É isso aí, velho. Eu estou com espinha na cara? Sim, estou. Estou barbado? Pra caramba. Estou todo mulambo? Sim, estou. Mas você quer saber de uma coisa? Eu não tô nem aí. Pois é, hoje eu estou no time dos casados. Estar casado significa, inclusive, ficar meio chinelo como eu tô, rebentadão, mas já já eu vou ficar bonito pra ir ao casamento. Estava eu aqui pensando algo pra dizer a vocês e acho que esse é o momento. O namoro tem que acabar. Estou aqui parafraseando Nelson Rodrigues, na verdade uma tentativa de parafraseá-lo, quando ele disse ali que os jovens, ele diz, jovens envelheçam. Pois é, jovens envelheçam. E eu estou dizendo, o namoro tem que acabar. Calma, calma, querido crente que já vai aqui digitar pra falar mal. Calma, segura a onda, velho. Pensa só comigo uma coisa interessante. A hierarquia militar ela é dividida em dois grandes lugares hierárquicos. Nós temos os oficiais e os praças. Os oficiais são denominados por postos e os praças são denominados por graduações. Portanto, os oficiais começam de tenente até general de exército e os praças vão de soldado até subtenente. E é interessante pensarmos que nesses 17 degraus, digamos assim, da hierarquia militar, um deles é muito simbólico, o tal do aspirante a oficial. Você sabe que no exército é aspirante oficial, na aeronáutica é aspirante oficial, na marinha é guarda-marinha. Mas nas polícias militares, por exemplo, bombeiro, etc., também é aspirante oficial. Mas é interessante esse cargo curioso das Forças Armadas, aspirante oficial. Você sabe que o aspirante ele está imediatamente anterior ao posto de segundo-tenente e imediatamente superior à graduação de subtenente. Ele está ali num limbo, ele está num lugar estranho. Curiosamente, ele é um oficial, ele lida com oficiais, ele está no alojamento de oficiais, ele come no rancho de oficiais, ele está junto dos oficiais, ele é um oficial, ele é um comandante de pelotão, mas nos livros técnicos, nos regulamentos, ele é um praça especial. Aí você vai dizer, mas como um aspirante oficial pode ser um praça, sendo que você está dizendo que ele é um oficial? Não seria uma contradição? Calma, querido Pimpão. Na verdade, por existir o nome especial, é que nós conseguimos entender o caráter simbólico desta posição militar. Aspirante oficial, um praça especial, mas que é um oficial. Olha que coisa curiosa. Mas se ele está aspirantando ao oficialato, então ele não é oficial, mas ao mesmo tempo ele é. Peraí, me ensina esse negócio. Porque o posto de aspirante oficial, ou praça especial aspirante oficial, é um cargo de passagem. É, em última instância, um não lugar. É um lugar, não lugar, é um lugar de transição, não é um lugar de estático. O militar, quando é formado, seja pela AMAN ou seja pelas escolas de formação de oficiais da reserva, ele sai aspirante oficial, ele cumpre um estágio de 6 meses para se tornar então um oficial, um segundo tenente. Esses 6 meses estão mostrando o que para ele? Você já é um oficial, teoricamente falando, mas você não tem a maturidade de um oficial, ainda você é um praça, pela maturidade quando comparado a um oficialato. Nesse sentido, você precisa fazer um estágio de 6 meses para que você aprenda a ser oficial, para que você seja experimentado, para que você passe por um processo de maturidade. Interessante isso. Talvez para você pensar melhor nessa ideia de não lugar, fique mais fácil pensarmos a ideia de vestibular. A gente já falou sobre isso no canal num vídeo antigo. Vestibular. Você já parou para prestar atenção nessa palavra vestibular? É interessante que vestibular é uma palavra que vem do latim, que significa vestíbulo. Vestíbulo significa vestíbulo. E o que é vestíbulo? Vestíbulo lá, pro pessoal da medicina, é entrada. Lugares de entrada. Mas vestíbulo é um objeto, cara. Sério, é um objeto que a galera aí dos anos 80, os roqueiros, os meus queridos roqueiros deste canal dos anos 80 e 90 saberão bem o que é o tal do vestíbulo. Talvez não por vestíbulo, mas você conheça por mancebo. Lembrou? Rosinha, tá com o mancebo na tela aí do canal, ó. Pois é. Você que conhece o que é o mancebo, certamente você não curte o worship, não, tô zoando. Vamos lá. Pessoal, o que é o tal do mancebo? O mancebo é um objeto que era deixado às entradas dos lugares. Seja colocado nas entradas ou se fosse colocado nas saídas. Para quê? Para que você colocasse peças de roupas como chapéu, boina, bolsa, sobretudo, jaqueta, mochilas, etc.
seja para saída de lugares, ou quando você for sair que fosse necessário você pegar alguma blusa, alguma jaqueta diferente por conta do frio, ou algum equipamento de proteção individual, enfim. Este é o mancebo, o vestíbulo, deixado às entradas dos lugares. Mas curiosamente a palavra vestibulum no latim é uma soma de duas palavras, veste, que significa vestir, e bulum, o bulum, que significa bolha. Lugar, bolha de vestir ou lugar de vestir. É interessante que a palavra bolha aí está naquela ideia que a gente usa no cotidiano, dizendo, ó, você só pensa desta forma, você está numa bolha, você está num lugar fechado. Bolha aí da ideia de lugar, lugar restrito, lugar enclausurado. Portanto, o vestíbulo, o mancebo, é um lugar de vestir ou de desvestir. Perceba que vestíbulo, em última instância, não é um lugar, ele é um lugar de passagem. Seja para aqueles que estão entrando, seja para aqueles que estão saindo. Mas ninguém vai para um lugar para ficar no vestíbulo. Vestíbulo é lugar de passagem. Se você não entendeu ainda o que eu estou dizendo, cara, mais fácil ainda fica pensar a ideia de ponte. Ponte não é lugar fim, ponte é lugar passageiro, ponte é lugar transitório. Eu uso a ponte como possibilidade fundamental para chegar àquilo que é essencial. Então, se eu estou partindo do ponto A para o ponto B é o lugar essencial. Eu necessito estar lá. Não tem como não estar lá. Lá é o meu lugar fim. Portanto, eu preciso daquilo que é fundamental, não essencial, mas fundamental, que é a ponte. Sacou? A ponte, portanto, é um lugar transitório. Um não lugar é um lugar que não é um lugar. Ela só faz sentido quando usada transitoriamente, mas não como lugar estático. Daí tá a ideia do aspirante oficial. Aspirante oficial é um lugar de passagem, como vestibular também é um lugar de passagem. Aliás, mancebo, que é o nome brasileiro para o objeto vestíbulo, significa no latim jovem. Pois é, jovem. Jovens, ou a juventude, é um lugar de passagem, não um lugar estático. Como a adolescência, como um termo inventado aí por muitos, alguns vão dizer que foi inventado a partir da Revolução Francesa, não quero entrar aqui no mérito histórico, antropológico do termo adolescência, mas é fato que tanto adolescente como juventude é um lugar de passagem, sendo os dois lugares, começo e fim, os lugares absolutamente estáticos. A adultez barra velhice e o infantil barra criança. Esses dois lugares são estáticos, por conta das suas especificidades absolutamente perceptíveis. Mas adolescente, jovem é uma coisa que define-se, mas não se define. Aliás, fica mais fácil falar sobre adolescente. Você sabe qual é o nome do médico de adolescente? Sabe qual é? Alguns vão dizer, não, é pediatra, não, mas pediatra é criança. Outros vão dizer, não, mas é o especialista, mas especialista é adulto. E aí, cara, qual que é? Herbiatra. Herbiatra é o nome da especialidade médica para adolescentes. E sabe por que você não sabe? Porque ninguém sabe qual é o lugar do adolescente. Ninguém sabe qual é o lugar do jovem. Jovem e adolescente é um lugar de transição, é um lugar de passagem. O grande problema não é o lugar de passagem, mas você querer permanecer no lugar de passagem. O grande problema não é você querer ser um aspirante oficial do exército. O grande problema é você querer viver como aspirante oficial do exército, como você ficar estático nessa posição. O grande problema não é você estar no vestibular, mas é você morrer no vestibular. E não estou falando vestibular enquanto prova somente da faculdade. Até porque você que é jovem ou adolescente que está passando pelo vestibular e acha que é uma única prova que vai te definir, não, você cometeu um grande erro. Na verdade, a primeira prova que você faz é o primeiro grande vestibular ali para entrada na universidade. Mas na verdade, ao seguir a sua vida, você terá outros vestibulares. O primeiro bimestre, as provas, o TCC, a própria saída da faculdade, entrada no mercado de trabalho, o mundo, a vida é marcada por vestibulares. Por vestíbulos, lugares de passagem, a primeira perda do ente querido, o casamento, as grandes experiências da vida, o primeiro emprego, a primeira promoção e assim por diante, o primeiro carro, o tirar a carta de motorista, enfim, a vida é marcada por vestíbulos, entradas e saídas. A grande sacada é se você vai ficar no lugar de passagem ou se você apenas passa pelo lugar de passagem e entra num novo estágio. Eu tô dizendo tudo isso porque me assusta a sociedade. A sociedade contemporânea ela tem trazido uma ideia de estático para algo que é passageiro, o namoro. Namoro é um período maravilhoso, mas todo namoro nasce para morrer. Namoro, ele nasce para morrer na maturidade de um casamento ou ele nasce para morrer no desfalecer-se para uma relação de amizade.
ou no esfarelamento para uma amizade. Qualquer um que queira ficar apenas no namoro esgota, torna uma rotina terrível, porque você tem uma intimidade como de um casamento, mas você não vive uma relação de uma só carne, então você não tem um aprofundamento de uma intimidade, ao mesmo tempo você tem muita intimidade. Você fica numa relação entre vai e vem, entre define-se e não define-se, como um aspirante. Você é ao mesmo tempo um oficial, mas ao mesmo tempo é um praça. Então é um lugar não lugar. E nessa azia, nessa celeuma de um lugar que não é, você morre como uma eterna promessa. E você fica naquela serei, mas nunca é. Por mais que o seu sentimento é, mas a ideia real é que não é. Por mais que o ideal, a idealização que seja, mas a vivência no real não é. E você fica naquela azia. Cara, namoro é lugar de passagem. Muitos casamentos que namoram 10, 11, 12, 13, 15 anos que eu já recebi na minha clínica, facilmente são destituídos depois num casamento. Porque a pessoa fala, peraí, eu tinha tudo o que eu tinha no namoro, por que casar? Por que a gente tá vivendo junto? Pois é, porque você morar junto todo dia com uma pessoa, que é a realidade de um casamento, é uma coisa absolutamente diferente de você ver a sua namorada todo dia. E mesmo aqueles que já moram juntos há um tempo, mas que não se casaram, é curioso como na clínica, na minha experiência clínica, eles têm uma certa questão ao falarem de uma espécie de meu namorado. Curioso. Como a sociedade montou novos nomes para coisas que são coisas diferentes. Marido é uma coisa, namorado é outra. Mas como a gente vive numa sociedade multi, que celular é tanto câmera, como é livro, como é bíblia, como é objeto para pornografia ou qualquer outra coisa, como nós inventamos o forronejo, o funknejo, o pop sertanejo, como nós inventamos as variações nas artes em tudo, como nós inventamos a pizza doce, a pizza com coxinha, como tem na minha cidade, como você inventou um monte de coisa que é tudo misturada, nós conseguimos também inventar um lugar inexistente, o namorado. Uma espécie de que eu estou casado, mas não estou. Ou seja, nós estamos permanecendo no lugar de passagem. Quando passagem é lugar transitório, não é lugar fim, é um não lugar. Cuidado, nós estamos inventando novas classes de sexualidade, nós estamos inventando novas coisas misturadas com um monte de coisa, novas relações, novas ideias totalmente misturadas, um Frankenstein de relacionamentos, de ideias malucas, de filosofias, quando ninguém quer ser o que deve ser. E aí está um ponto curioso. O povo de Israel não tinha entendido, quando foi ao deserto, que o deserto era lugar de passagem. Antes, entenderam que o deserto era um lugar estático. Ficaram 40 anos, num período que podiam ter passado por 20 dias. Ficavam no deserto, ora criam em Deus, ora queria voltar para o Egito. Ora estavam numa posição de fé, outra hora estavam numa posição incrédula. Quando Deus dizia, ei, o deserto é lugar de passagem, Canaã é logo ali. Sabe qual é o grande problema? Porque todos querem ficar somente no lugar de transição, porque o lugar de transição ele está ausente de maturidade. O lugar de transição, portanto, está ausente de cobrança, de responsabilidade. Quem já foi aspirante oficial, e eu já fui um aspirante oficial, sabe de uma coisa muito curiosa. Você goza de um lugar de oficialato, portanto, você goza de um poder, de um comando de pelotão. Entretanto, você não é cobrado como um tenente. É permitido a você algumas falhas imaturas, alguns infantilismos, digamos, no meio militar. É esperado de você algumas falhas bobas, porque afinal de contas você está no estágio. E como é gostoso permanecer eternamente no lugar de estágio. Você goza de um lugar de poder, mas ao mesmo tempo você não pode ser cobrado como tal. São pessoas que gostam de ficar naquela vida de eu sou responsável, mas também não me cobro porque eu tenho uma saída. Eu tenho aqui um gongo para tocar e para ser salvo. Cara, seja homem, cara, seja mulher, bota uma dourada no dedo e resolva a tua vida. Ou então saia desse relacionamento e assuma que ele acabou e vá procurar alguém para você ser feliz. Somente em lugares concretos que o ser humano é feliz, não em lugares de passagem. Lugares de passagem são preparações para que você alcance os lugares que realmente vale a pena estar, para que gere crescimento, prosperidade, para que gere alegria e verdadeira felicidade. Tá beleza? É nóis! Deus abençoe vocês, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, faça o seu comentário e é nóis, e veja sempre por outro ângulo.